Fala, povo ninguém, como é que vocês estão? Vocês estão bom, né? Antes a gente tinha falado de Brasil pré-colônia, que é quando o português chega no Brasil, aquele período de 1500 a 1532, que tem a institucionalização do escambo, que é aquele primeiro contato com o povo indígena, a gente tem exportação de pau-brasil, só que agora a gente vai falar de Brasil colônia, é quando começa a colonização de fato no Brasil. E o Brasil colônia vai de 1532 a 1822, então galera, são aí quase 400 anos de colonização. É, irmão, dá pra foder bastante um país, quase 400 anos de colonização, não é fácil. Mas bora lá, Dom João III percebeu que alguns países da Europa queriam um pedacinho do Brasil, né? A gente tinha ali uma pré-colonização. Agora, Dom João, Portugal, precisava institucionalizar a colônia aqui no Brasil. E como é que ele fez para conseguir isso? Dom João III dividiu o Brasil em 15 pedaços para 12 pessoas diferentes. Essas pessoas que herdaram esses grandes latifúndios da coroa portuguesa eram aristocratas falidos. Os caras já tinham quebrado lá na Europa e vieram aqui para o Brasil para recomeçar. Homens de confiança ali de Dom João III. Esse processo se deu por meio da carta de doação. Então a coroa portuguesa doava essa terra, esse grande latifúndio, para o aristocrata, e o aristocrata ele devolvia parte de sua produção ou impostos para a coroa portuguesa. Então essa doação se deu por quê? Para proteger a fronteira do Brasil, porque havia países da Europa querendo invadir. A gente tem até relato que os portugueses enterraram um navio inteiro, cheio de francês dentro. Além dos franceses, a gente teve as tentativas de invasão dos holandeses lá no nordeste do Brasil. E saindo do âmbito da proteção, a gente vai para a questão da produção de açúcar. A famosa produção de açúcar que aconteceu aqui no Brasil colônia, que é a segunda forma econômica instalada aqui dentro. O primeiro é o pau-brasil. Lá no Brasil pré-colônia, agora a gente tem a questão da exportação do açúcar. Dom João enfrentava dois problemas. Você lembra aquele velho ditado que diz que o que engorda o gado é o olho do dono? Pois é, turma. Os aristocratas... Difícil, né? Puta merda. Os aristocratas ali que herdaram essas terras por meio da carta de doação não estavam mandando imposto direito para a coroa de Portugal. A gente tinha também, além das invasões, das tentativas de invasões dos países europeus aqui na costa brasileira, tinha-se uma guerra contra o povo indígena. Então tava um caos danado. Para que pudesse amenizar esse problema aí do tributo e da guerra, foi instituído o governo geral lá em 1549 por Tomé de Souza, lá em Salvador, Bahia. Então Tomé de Souza era o famoso fiscal. Ele ajudava a olhar a questão de tributos e produção do açúcar e também a ajudar o poderoso senhor de engenho a cuidar da guerra contra o povo indígena e contra os povos europeus que queriam invadir aí o Brasil naquela época. E a economia no Brasil colônia se deu através da monocultura. Então o que é monocultura? É quando se produz só uma coisa e exporta só uma coisa. No caso do começo aí do Brasil colônia, de fato, foi o açúcar. Antes do Brasil pré-colônia a gente tinha o pau-brasil. Depois veio a riqueza de minério, né? Ouro e pedras preciosas, depois o café e por aí vai, irmão. Isso também é uma economia fundada nos grandes latifúndios e trabalho escravagista. E como se deu a questão da escravidão aqui no Brasil? Por que tivemos escravos aqui no Brasil? A igreja não compactuava com a escravidão do povo indígena. Também não compactuava com a escravidão do povo africano. Só que tudo que envolve dinheiro, meu irmão, a coisa muda de figura. E Dom João, para ter controle de tributo, para poder cobrar impostos, abriu o tráfico negreiro aqui no Brasil. Além da questão econômica, que dava muita grana a questão do tráfico negreiro para a coroa portuguesa, a gente teve também a resistência. É errado dizer que o povo africano aceitou a escravidão de bom grado. Então teve muita luta, muita resistência. Essa resistência acontecia através da fuga, criação de quilombo, até mesmo assassinato dos senhores feudais. E também a questão do suicídio. Infelizmente, para muitos ali, era melhor a morte do que a escravidão. Precisamos entender que o povo que era escravizado, o povo africano que era escravizado, eram tribos que perdiam guerras para outras tribos, eram capturados e vendidos para o europeu como escravos. Então, galera, temos que entender que os escravos que vinham para o Brasil, para qualquer parte do mundo, eram nada mais que guerreiros, né? Eram pessoas que lutavam. Então é errado dizer que o povo africano aceitou a escravidão de bom grado. Ninguém aceita ser escravo de bom grado. E também a gente tinha ali muitos reis, súditos, e eram até vendidos separados para não poder formar aquele motim, não poder formar revoltas. Acabava que acontecia. Então, coloque isso na cabeça, gente. É errado dizer que a escravidão foi passiva. Não foi. A escravidão teve muita resistência e ela se deu através de fuga, criação de quilombos, assassinato de poderosos senhores de engenho e também suicídio, infelizmente. Então são quase 400 anos de escravidão. E ainda carregamos a vergonha de ter sido um dos últimos países a aderir à abolição à escravatura. E essa abolição foi feita meio que pelos cocos, foi de forma descabida, porque não indenizou o povo que era escravo. Isso criou-se uma grande desigualdade social. Mano, isso é de fuder. Mas aqui no Brasil colônia não tinha apenas trabalho escravo, tinha também os técnicos que cuidavam da manutenção ali dos engenhos de açúcar. E também os feitores que eram os capatazes ali da época, que cuidavam, vigiavam os escravos. E falando um pouquinho ali do poderoso senhor de engenho, ele era um aristocrata falido que veio de Portugal para ganhar um grande latifúndio através da carta de doação. Ele era dono da vida dos seus escravos, produzia, né, açúcar, poderoso engenho, açúcar. Em questão de escala de poder, ele estava abaixo apenas do clero. Então esse é o Brasil Colônia, cara, é só uma aula bem resumida, então anota os tópicos e vai estudar, porque são 400 anos de história. Então na próxima aula a gente vai dar um salto ali de quase 300 anos, vai falar da chegada da família real aqui no Brasil. Napoleão tá passando o rodo na Europa, e os caras saem, ó, peidando de lá. Fechou? Um beijão e até a próxima aula.